vamos falar do Vitória, Vitor Vilar, né? Com o seu time C, jogou em casa contra o Atlético de Alagoinhas, né? Que é um time que sempre briga ali por coisas grandes no Campeonato Baiano. Inclusive foi bicampeão baiano recentemente, né? O Atlético de Alagoinhas. No estádio Barradão com um gramado castigado, Vitor Vilar. Um gramado feio, pelo menos esteticamente, não estava muito Tava mesmo. apresentável. Horrível. O, o time C ficou no 0-0, mas antes de falar do jogo, eu queria a sua opinião sobre essa escolha do Vitória, né? De jogar com um time alternativo praticamente todo estadual. Pelo menos a expectativa é que ele jogue essa primeira fase com esse time C para focar no Campeonato Brasileiro que já começa nesse mês, né? No dia 28 de janeiro. Você achou correto essa decisão do Vitória de ir com um time completamente alternativo aí para o Campeonato Estadual? Fábio, veja só, tem a ver com aquilo que a gente tinha, né, mencionado aqui muito rapidamente, agora há pouco, que é o fato de um time que disputou a Série A, que é o caso do Vitória, ter descansado aí menos de um mês, né? O Vitória, para poder estar em campo, teria que ter menos de um mês aí de descanso, os jogadores, porque terminou a Série A, obviamente que você tem que se reapresentar antes para poder trabalhar para jogar o Campeonato Baiano, para entrar em campo, não pode simplesmente voltar das férias e entrar em campo. Então teria que descansar menos de um mês, aí os jogadores teriam que ficar de férias o quê? 15 dias. Isso não é permitido pela legislação. Então, o Vitória, assim como outros times aqui da Série A, né, que estão disputando a Série A, que disputaram a Série A do ano passado, que vão disputar a Série A desse ano, é um pouco diferente com o caso de Sport, de Fortaleza, de Ceará, porque de fato você, né, disputou a Série A, mas a Série B só começa em março. No caso dos times que disputaram a Série A e vão disputar a Série A novamente, que é o caso do Vitória, que a gente cobre mais de perto aqui, né, e o Bahia, você teve um espaço muito curto. E aí teve que arrumar algum tipo de improviso aí para poder jogar esse Campeonato Baiano. Afinal de contas, o Campeonato Baiano ele ainda vale muita coisa, né? Ele, aliás, ele vale cada vez mais, né? Ainda que a gente tenha colocado o Campeonato Baiano, né, e os outros estaduais pelo calendário, ele vai ser muito lado B, porque vai dividir espaço justamente com a Série A, no caso do Bahia e do Vitória. Ainda que, em termos de calendário, ele seja muito lado B, fique subjugado ali pela Série A, pelo Campeonato Brasileiro, ainda que a gente tenha falado cada vez mais ultimamente que os campeonatos estaduais estão perdendo seu prestígio, hoje em dia é muito mais pela rivalidade do que necessariamente pelo orgulho de você ser campeão estadual, né? Muitas vezes o campeonato estadual é visto como obrigação para os clubes grandes, né? Ainda que tenha tudo isso, essa mudança do calendário da CBF também fez com que os estaduais hoje fossem a porta de entrada para a Copa do Brasil, né? Já era, mas hoje em dia ainda mais, e da Copa do Nordeste também. É claro que um time que joga a Série A, como é o caso do Vitória, ele tem vaga garantida na Série A, mas é do ano vigente. Então, o Vitória, É. em 2026, vai jogar a Copa do Brasil como um dos representantes brasileiros da Série A. Mas, para o ano que vem, por exemplo, digamos, se o Vitória não conseguir a vaga, não for bem no Baiano desse ano, por exemplo, não ficar entre os primeiros colocados ali do Baiano para ter a vaga, e o Vitória, por exemplo, cair de divisão, o que não é algo absurdo, porque o Vitória está frequentando nos últimos anos e vai frequentar durante muitos anos ainda esse campeonato de luta contra o rebaixamento. Então quer dizer que o Vitória ficaria de fora da Copa do Brasil, a não ser tem outras oportunidades também, que ganha a Copa do Nordeste, por exemplo. Mas o estadual tem essa relevância, então você tem que saber equilibrar, né? Como é que você joga o estadual, dividindo as atenções com a Série A e ao mesmo tempo você ter que criar um time ali para disputar o Baiano com pouco tempo de descanso e preparação. Eu acho que a gente vai ver, né? A gente está vendo, na verdade, muitas alternativas por aí. Cada time da Série A está dando a sua alternativa, né? Tá todo mundo tentando ser criativo, todo mundo dá seu jeito diante do seu cenário. E o cenário do Vitória foi esse. O Vitória, ele apresentou uma das possíveis soluções, pode ser que. Veja, a gente está no período de teste. Como é que os times da Série A e que vão continuar na Série A vão reagir a esse campeonato, a esse calendário novo e o campeonato estadual começando tão cedo e acabando também tão cedo, né? Porque ele resolve muito rápido. E o Vitória apresentou a sua solução.
pode ser que essa solução seja até aplicada por outros times daqui para frente. Pode ser que a do Vitória fracasse, que não seja uma boa opção. A opção do Vitória, ao que tudo indica, assim, ao que a própria diretoria falou, o presidente Fábio Mota já falou isso mais de uma vez, o Vitória montou um elenco inteiro alternativo, então tem um grupo do Campeonato Baiano, o Vitória está tratando dessa maneira, é um grupo do Campeonato Baiano, inclusive o Vitória divulgou uma lista de quais são os jogadores convocados para essa missão do Campeonato Baiano, divulgou nessa semana, são em torno ali de 24 jogadores, eu não contei, mas é mais de 20 jogadores, certamente, 24 jogadores, 26 jogadores para disputar o Campeonato Baiano. E aí, esse grupo, né, que é exclusivo do Campeonato Baiano, em tese, vai jogar o Campeonato Baiano inteiro. É claro que, primeiro, isso pode mudar, pode ser que na fase final, ou mais próximo do final da primeira fase, o Vitória veja que a classificação não está muito boa e comece a utilizar, por exemplo, os reservas do time principal, do time que vai disputar a Série A. Pode ser que o Vitória comece a utilizar o time principal mesmo, os titulares do time principal, o time da Série A, para enfrentar um Bahia, para enfrentar a semifinal, para enfrentar a final do Campeonato Baiano. Então as coisas podem mudar, mas a princípio o projeto, o planejamento criou-se um grupo inteiro de 20 e tantos jogadores para disputar o Campeonato Baiano, ponto. Ele vai ficar dedicado ao Campeonato Baiano. E tem um outro grupo, também tem lá 20 e tantos jogadores, que é o grupo principal, o grupo A, digamos assim, que vai jogar a Série A. Esse grupo A é criado juntando jogadores que foram bem no ano passado, né, os remanescentes do ano passado que foram bem utilizados na Série A do ano passado, 2025, e é treinado, né, com os reforços também, obviamente, estão chegando para esse grupo, e é treinado pelo Jair Ventura. Esse grupo se apresentou agora no começo de janeiro e já iniciou os treinamentos para a estreia na Série A. Esse outro grupo, que é o grupo do Baiano, tem 20 e tantos jogadores também, ele é formado por uma celeuma, assim, são jogadores em muitas realidades diferentes. Daqui a pouco a gente pode falar desses jogadores e cada uma da sua realidade. Mas é um grupo feito com quem poderia se apresentar antes. Então, esse grupo se apresentou antes, ainda no final de dezembro, ali na última semana de dezembro, e já começou os treinamentos com o Rodrigo Chagas. Teve aí mais ou menos umas 10 sessões de treinamento para poder estrear no Campeonato Baiano. Ainda não é o ideal. Assim, deu para ver hoje, muito claramente na estreia, né, contra o Atlético de Alagoinhas, que está longe do ideal. Assim. O ideal era ter mais sessões de treinamento, não deu nem para o time ficar se conhecendo, para o time ter algum tipo de entrosamento, para o time ter algum tipo de fluidez em campo. Mas foram 10 sessões só e era o que era possível fazer, a verdade é essa. Era o que o Vitória conseguiu fazer para jogar esse campeonato baiano. Então tem esse elenco aí que é um. A gente pode falar da situação de cada um aí, mas realmente você dá para ver que é o que deu É para uma mistura de juntar para chamar o sub-20 com terceiro reserva, né? Exato. Jogadores, sobretudo jogadores que tem de tudo aí, né? Por exemplo, já indo para aqui na nossa direita da tela aí, né, de quem está assistindo, tem a lista dos jogadores que entraram em campo hoje na estreia. Você tem, por exemplo, jogadores que são do sub-20 do Vitória mesmo, alguns já vinham sendo relacionados, inclusive, para durante o Campeonato Brasileiro do ano passado para preencher banco, né, para preencher o elenco. Então você tem, por exemplo, Paulo Roberto. Paulo Roberto é do Sub-20 do Vitória. O Paulo Roberto, Sub-20 do Vitória, ele estreou no ano passado no time principal do Vitória, justamente com o Rodrigo Chagas, contra o Atlético Mineiro. Naquela ocasião, o Vitória estava sem os dois laterais, seus dois laterais, Claudinho e Cáceres. Estava utilizando Lucas Braga improvisado, Edu improvisado, nada estava dando muito certo. E aí, Carille foi demitido, Rodrigo Chagas assumiu, ele teve a coragem de botar o Paulo Roberto para estrear, o menino da base, sub-20, contra o Atlético Mineiro, naquele jogo em que o Vitória estava tentando se recuperar moralmente do 8-0 que tomou para o Flamengo. Ele jogou contra o Atlético Mineiro e o Vitória ganhou 1-0. Ele ficou ali, permaneceu no elenco do time profissional, meio que completando o banco, mas não voltou a ter grandes chances, assim, né? Entrou contra o Corinthians, mas não teve muita chance mais, não. Então ele é sub-20, considerado sub-20, que está nesse período de transição, né, para o time profissional. Cauã é um garoto ainda mais novo, porque Paulo Roberto tem 20, o Cauã tem 18 anos. Cauã
é um caso diferente. Cauã é um menino muito mais novo, de outra geração, na base, só que ele é considerado uma grande revelação do Vitória, assim, é o jogador mais promissor dessa base do Vitória, um zagueiro alto, forte, muito técnico, que já jogou no profissional do Vitória, ele estreou no profissional do Vitória no ano passado, com 17 anos, justamente nas duas primeiras rodadas do Baianão, quando o Vitória não tinha um elenco para poder botar em campo também, estava vendo quem poderia colocar em campo, acabaram acionando o Cauã com 17 anos, ele foi bem. Depois ele ficou ali, né, voltou para o sub-20 e tal, e agora, mais uma vez pelo Baianão, ele começa o Campeonato Baiano, é, porque é de fato uma das grandes promessas. Então ele teve, digamos assim, a sua maturação, a sua projeção, né, muito antecipada. Outro da base é o Edenilson. Esse Edenilson é um volante, mas atuou também como zagueiro. Ele atua também como zagueiro. Nesse jogo especificamente contra o Atlético de Alagoinhas, ele jogou como zagueiro. É outro cara que em 2024 ele teve, não, em 2025 mesmo, ele foi relacionado a algumas partidas da Série A, mas não chegou a jogar. Ele foi relacionado para ali para completar banco, mas não chegou a jogar. Tem a sua projeção também, é um cara que já está naquele período de 20 anos, passando da base para o profissional. E o Lauan é um jogador que é da base também, sub-20, né? Só que ele já rodou, ele já foi emprestado. É um cara que começou a ser relacionado no Vitória em 2024. Ele fez alguns jogos da Série A de 2024, inclusive. O Vitória estava buscando um centroavante. Ele é centroavante. Chegou a ser relacionado para algumas partidas. Chegou a jogar, inclusive, em algumas partidas de 2024. Não foi muito bem. Depois começou a ser emprestado por aí. E agora está recebendo a oportunidade do Baianão. Esses são os caras da base, beleza? E aí tem uns outros caras, assim, que podem até ter sido revelados pelo Vitória, mas que já são jogadores profissionais mesmo, e que são aqueles jogadores, né, que são uma espécie de aspirantes ou jogadores que já passaram até da idade de aspirantes, só que ainda não se firmaram em lugar nenhum. O típico caso de aspirantes mesmo é o Zé Breno. O Zé Breno é um talento da base do Vitória, acho que ele tem 21 anos, agora eu não estou com a minha lista aqui, mas ele já estourou a base, inclusive. Deixa eu buscar minha lista aqui, que eu fiz uma lista. 21 anos mesmo. 21 anos, né? Ele já Isso. estourou o período da base. Ele é o típico caso de jogador que está em período de aspirantes. Então já estourou o período da base, não conseguiu ainda jogar no time profissional. Só que ele foi emprestado para o Londrina na Série C do ano passado, 2025. Ele foi titular do Londrina, foi um dos destaques do Londrina na campanha de acesso à Série B. E aí agora ele retorna para o Vitória do empréstimo e foi escalado para jogar o Baianão para mostrar o seu futebol e de repente até se firmar como jogador, né, do time principal do Vitória, do caso do time de Jair Ventura. E aí a gente tem outros casos, né? O Yuri Senna, que é um goleiro que já tem 26 anos, então 25 anos, melhor dizendo. É um cara que está no Vitória ali, revelado pelo Vitória, mas já está no time principal do Vitória desde 2020. E ele está sempre figurando aí entre terceiro, quarto goleiro do Vitória. Nunca chegou nem a ser o reserva imediato. Talvez na Série B, ali, na 2020, 2021, ele tenha sido reserva imediato. Mas é sempre terceiro ou quarto goleiro. Chegou a ser emprestado também para o CSA, mas ainda está rodando aí em busca de um destino, né? Outro caso clássico é o Dudu Miraíma, que é outro, assim como o Yuri, o Dudu Miraíma tem 26 anos já, 25 anos, melhor dizendo. Ele é um cara que subiu para o profissional do Vitória, da base do Vitória, subiu para o profissional do Vitória em 2020. Foi, de fato, muito utilizado pelo profissional do Vitória na Série B de 2021. Ali ele teve muita sequência na Série B 2021, sendo um das maiores promessas, assim. O Vitória apostava muito nele como uma promessa mesmo para o time principal e depois para ser negociado. Aí em 2022, o Vitória na Série C, ele foi titular também, jogou, participou muitos jogos. E aí depois ele deu uma sumida. Na Série B 2023 ele não foi mais utilizado pelo Vitória e aí começou a ser emprestado. E aí agora está retornando. O último jogo, o último time dele, 2025 ele estava no São Bernardo, né? Jogou a Série C pelo São Bernardo. Então, jogador que está rodando bastante aí. Faltou falar de quem? Ah,
Aí tem o caso dos jogadores que são profissionais já há muito tempo, foram contratados para serem jogadores de time profissional, só que se lesionaram, que é o caso do Felipe Vieira e do Jamerson. Felipe Vieira chegou ao Vitória em 2023. Ele chegou contratado do Londrina para ser o lateral esquerdo titular do Vitória na Série B de 2023. E ele era o titular do Vitória em 2023, naquela Série B, até que ele se lesionou, ele teve um rompimento do LCA em 2023, ficou um tempão sem jogar, retornou em 2024 à condição física, mas aí o Vitória na Série A não quis utilizar ele, emprestou ele para o Chapecoense, ele estava no Chapecoense também no ano passado, na campanha do acesso à Série B, da Série B para a Série A, melhor dizendo. Não jogou muito, ele estava compondo o elenco do Chapecoense que subiu, e aí agora retorna para o Vitória para o Jair Ventura observar ele, só que observar no Baianão. E Jamerson, que é o caso, acho que é o mais conhecido, que era o titular do Vitória no ano passado, na Série A do 2025 do Vitória, se lesionou contra o Cruzeiro no dia 12 de junho, numa partida que foi marcada por um aguaceiro lá no Barradão. Ele acabou quebrando o tornozelo, né? Teve uma lesão muito grave no tornozelo. Passou por cirurgia, ficou de junho até agora sem jogar. E aí, para retomar a sua condição física, vai jogar o Baianão. E certamente hoje, pelo elenco do Vitória, Fábio, ele é o titular do Vitória na lateral esquerda, porque o Vitória não renovou ainda com o Ramon. Então, hoje, assim, se fosse para jogar a Série A, seria Jamerson, mesmo não tendo fisicamente bem. Então, ele vai ter que, digamos assim, antecipou, né? É o típico caso de jogador que antecipou as suas férias para Uhum. poder jogar o Baianão e ir se preparando para ficar pronto para a Série A. Muito bem, Vitor Vilar. Sobre os 90 minutos, tem muito o que Assim, falar, né? Foi rapidinho, um Zé. só Pode para falar. finalizar, perdoe, porque eu esqueci de alguns, mas assim, só para finalizar também, porque tem alguns torcedores que também não conhecem os jogadores e é importante a gente falar, né? O Pablo, ele foi um destaque do Campeonato Baiano pelo Jacuipense em 2024, foi contratado pelo Vitória naquela ocasião para jogar a Série A, não teve espaço, e aí foi emprestado e agora está retornando de empréstimo e vai jogar o Baianão. O Felipe Cardoso, né, é um ponto esquerda, que foi destaque pelo Atlético de Alagoinhas do Baiano do ano passado. O Vitória contratou ele, né, ao final do Campeonato Baiano do ano passado, 2025, para jogar também e compor o time na Série A. Não teve muita oportunidade, mas permaneceu no Vitória. Agora vai ter oportunidade no Baianão, que foi o campeonato que ele teve destaque. Esqueci de alguém? Acho que não. Acho que falei todo mundo. E o Diogo é um zagueiro canhoto que chegou ao Vitória agora, essa semana, foi apresentado essa semana, formado na base do Palmeiras, né? É um jogador que ele passou pelo Retrô, pelo que a gente estava conversando aqui com o Alan antes da live, mas ele é sub-20 do Palmeiras e estreou hoje. Hoje foi a estreia dele no time profissional, um time como profissional. Foi o primeiro jogo dele como jogador profissional, no campeonato profissional. É um zagueiro canhoto, que certamente o Vitória está trazendo. Primeiro porque, assim, o Palmeiras é um grande formador de jogadores, né? A exemplo do que aconteceu com o Mancha no Fortaleza, é um cara que não tinha espaço no Palmeiras, mas foi emprestado para Fortaleza, né? E aí foi negociado com Fortaleza, melhor dizendo, e aí Fortaleza deu espaço para ele, virou uma grande promessa, virou um grande jogador, um destaque, foi negociado, foi bom para o Fortaleza e para o Palmeiras. Então, o Palmeiras tem essa característica, né, de botar jogadores que não teriam espaço no Palmeiras em outras equipes, equipes parceiras. O João Paulo Sampaio, que é o diretor da base do Palmeiras, é ex-Vitória, né? Saiu do Vitória, está no Palmeiras já há muitos anos, mas teve muitos anos de trabalho no Vitória, então tem essa parceria com o Vitória muito frequente de mandar jogadores que não podem jogar lá, mas que estouraram a idade. Não tem espaço lá, mas que estouraram a idade, manda para o Vitória. E certamente o Vitória vai testar ele no Baianão. Se ele mostrar um bom rendimento, vai para o time profissional também, para o time principal. Então perceba que são jogadores, só para finalizar, que são realidades Uhum. muito diferentes. Basicamente, quem é que pôde se apresentar na última semana de dezembro? Quem é que pôde chegar aqui no Vitória para treinar com o Rodrigo Chagas na última semana de dezembro? Então, o Vitória foi atrás desses jogadores. Seja o Felipe Vieira, que estava lesionado, né, que não está tendo sequência de jogo, não jogou na Chapecoense, jogou muito pouco na Chapecoense.
Aliás, nem jogou, ficou só relacionado no Chapecoense. Então, pôde se apresentar antes. O Jamerson, que ficou 6 meses lesionado, se apresenta antes. O Felipe Cardoso, né, que não jogou no Vitória na Série A 2025, pode se apresentar antes. Zé Breno, que jogou a Série C acabou antes, então se apresenta antes. Então são jogadores que se apresentaram na Série C, que jogaram a Série C, poderiam se apresentar antes. Jogadores que estão naquele limbo entre sub-20 e profissional podem se apresentar antes. Jogadores que não jogaram no Vitória em 2025, apesar de fazerem parte do elenco profissional, como Felipe Cardoso, pode se apresentar antes. E detalhe, só para finalizar, e agora sim eu finalizo, tem o Kik Savério, que é. O Kik Savério é um caso sui generis, assim, uma coisa que eu nunca vi em minha vida, Fábio. Nunca vi em minha vida. E tá aí para a gente analisar. Kik Savério, ele chegou ao Vitória em setembro, foi a última contratação do Vitória, ali já no finalzinho mesmo do período de inscrições para a Série A. Foi a última contratação do Vitória, do Gustavo Vieira, para jogar a Série A. Um jogador que chegou com a marca de ter feito parte da base do Barcelona, jogou no La Masia. É um jogador equatoriano, mas ele não se formou no Barcelona de Guayaquil. É o Barcelona da Espanha, La Masia. Isso. E aí rodou bastante, veio para o Vitória como uma contratação para a Série A, só que ele teve 30 minutos em campo pelo Vitória. 30 minutos. Ele começou a ser relacionado, foi utilizado ali, jogou 30 minutinhos pelo Vitória, então no segundo tempo, e nunca mais foi lembrado. Sequer estava sendo relacionado mais. É o que eu brincava com o pessoal aqui. Tem dois jogadores que o Vitória contratou no final do ano passado, né, na reta final da Série A do ano passado, que, meu amigo, o cara deve ser muito ruim. Assim, vamos falar a verdade. O cara deve ser muito, muito, muito ruim. Não é possível. Porque os Ele treinadores foi não rebaixado, né? O Vitória não relacionavam foi ele. rebaixado, mas o Kik Savério foi rebaixado do time principal pro time C, né? Pois é, pois é. São dois caras, é o Rubem Rodrigues, o português, que ele foi esquecido, assim, os treinadores do Vitória, sobretudo Jair Ventura, esqueceram da existência dele na reta final da Série A. Deixaram de relacionar ele. Tipo, falaram assim, esse cara aí não vou nem levar pro banco. E o Kik Savério também. E aí agora, como você bem falou, ele foi rebaixado, né? Tá do time como reforço, em setembro ele foi reforço para o time principal, Série A, e agora é um jogador que vai jogar no time C aí, o Campeonato Baiano. Foi para recuperação, né? Vamos ver se ele volta aí para o time principal. Daqui a pouco o Vitor Vilar vai analisar individualmente, tá? Dar aquela tradicional nota para cada jogador. Mas antes disso, tem o que falar muito do jogo, Vitor Vilar? Um 0-0, jogo morno, campo feio, calor, né? Teve uma bola na trave, né, do Atlético de Alagoinhas, teve muito mais que isso. Uma bola na trave do Vitória. Cara, foi um jogo Isso. assim, sendo bem honesto mesmo. Cara, foi um jogo muito ruim, assim, muito ruim, né? E diante de tudo que a gente falou aqui, jogadores que nunca jogaram juntos, né? Porque quando você escolhe, enquanto time, botar o seu elenco sub-20 para jogar esse início de ano, que é o caso do Bahia, que é o caso do Sport, do Ceará, mas aqui do Bahia, que é aqui do lado, vai jogar com o time sub-20. Então, assim, ainda que seja o Rogério Ceni, né, que vai treinar, mas a galera tem entrosamento aí, os jogadores se conhecem, treinam juntos há muito tempo, vivem juntos, às vezes, no alojamento há muito tempo, então tem um entrosamento bom. Nesse caso do Vitória, ninguém se conhece, assim, são jogadores que não atuaram juntos, tirando ali os caras do sub-20 que podem ter atuado juntos, mas é um desentrosamento completo. E o próprio treinador Rodrigo Chagas não conhece tantos caras. Ele conhece ali alguns jogadores sub-20, porque ele era treinador do sub-20. Ele conhece alguns jogadores com quais ele treinou no time principal do ano passado, mas no grosso mesmo, ele a gente possa dizer que ele está conhecendo melhor agora, né? Não, não conhece tanto, mas está conhecendo melhor agora. Então, é um desentrosamento completo, pouco tempo de treinamento, né? Teve 10 sessões de treino no máximo para jogar. O próprio Rodrigo Chagas, antes do jogo, né, teve a entrevista pré-jogo. Ele pontuou isso, ele falou: infelizmente foi muito pouco tempo, né? Mas a gente vai fazer o nosso melhor. Então já estava ali limpando as mãos dele para uma atuação ruim, não estava confiante de que o Vitória ia performar bem, já estava sabendo disso. Então, assim, juntou tudo isso, cara, o jogo foi muito feio. Muito feio. De verdade, assim. Deu sono. Deu muito sono.
calor terrível no Barradão, casa vazia, o Barradão hoje deu pouco público, o gramado horroroso. Só para falar do gramado, que obviamente é um tema que chamou a atenção, o gramado esteticamente estava feio. Segundo todo mundo que estava lá, não estava ruim de jogar bola. Tava rolando a bola normal, a bola estava quicando normal. O gramado não estava feio, tá? No sentido de ruim, de estar atrapalhando o jogo de bola. Mas, pelo menos, aí, ó, tem essa imagem, né, do gramado. Segundo quem estava lá, né, jogando, o gramado não estava ruim, estava para a bola rolar, a bola estava quicando bem. Conversando, né, com o pessoal que estava na transmissão e tal, e no próprio jogadores, ninguém reclamou do gramado, não. Agora, esteticamente, estava horroroso, muito feio, muito, muito, muito feio. E, segundo as informações, teve uma praga aí de lagarta no gramado, né? Teve uma praga típica de gramado, afetou a coloração da grama, então afetou demais a coloração da grama. Já era para estar resolvido, né? Porque ficou esse tempo todo sem jogo, mas ainda não se resolveu, ainda precisa de mais tempo para resolver. E a gente não sabe, eu não tenho experiência, não sou especialista disso, mas acho difícil, só cornetando aqui, que fique pronto para jogar contra o Remo, né, na estreia da Série A. Acho que ainda vai ter essa mancha aí no gramado durante um bom tempo e até mesmo na estreia da É Série só A. pintar, Vitor Se não Vilar. afet- Joga uma tinta aí, tudo certo. vai rolar a velha grama, né? A velha tinta cor de grama, né? Eu acho que é o que vai acontecer também. Por que que já não botou, né? Talvez atrapalhe o tratamento, a tinta, não sei. Mas que assustou, assustou, velho. Essa imagem é da transmissão, né, da TVE. A TVE fez aquelas imagens de drone, aquelas imagens aéreas do campo. E aí, quando filmava assim em cima, você via essa coloração, meu amigo, é assustador. Assustou mesmo, assim. Não tem como você olhar para isso e achar que o gramado tá bem, né? O gramado tá. A primeira impressão que dá é que o gramado tá horrível. Mas, né, enfim, o pessoal fala que não tá ruim de jogar, só tá feio. Muito feio. Muito bem. Sobre os 90 minutos, algo Ah, a sim, se destacar de algo positivo, né? Tivemos uma vitória com três zagueiros, né? verdade. Mas algo além disso para o torcedor observar no jogo de hoje. Fábio, sobre os 90 minutos, como eu falei, foi um jogo bem feio, né? Ficou muito claro o desentrosamento completo no Vitória e o próprio desentrosamento com a proposta de jogo. Como você falou, Rodrigo Chagas escalou um time com três zagueiros, quatro ali no meio-campo, né? Contando com os dois alas, e três à frente. Seria um 3-4-3, mais ou menos. Claro que o sistema é muito fluido, então, em alguns momentos era uma linha de cinco atrás, na defesa, em alguns momentos era um dos pontas, né, digamos assim, vinha mais pelo meio, e aí ficava um 3-5-2, digamos assim. Sistema bem fluido e tal. O importante é que, independente de ser 3-4-3, 3-5-2, enfim, como quiser, é o esquema espelhando o que Jair Ventura faz no time principal do Vitória, né? No time que jogou a reta final da Série A, que deu aquela arrancada, que deu aquela sustentação para o Vitória na Série A, o Vitória jogava nesse modelo de jogo. Então, o que Rodrigo Chagas fez foi tentar replicar, nesse início de ano, o modelo de jogo que Jair Ventura aplica no time que vai jogar a Série A. E eu acho isso interessante, né? Pela própria fala dele, ele deu uma entrevista coletiva e explicou essa decisão, porque o Rodrigo, ele trabalha mais, né? Desde a primeira passagem dele pelo Vitória, em 2021, na Série B, outros times também que ele trabalhou aqui no interior da Bahia, como Jacuipense. Aí, no ano passado, quando ele assumiu interinamente o Vitória, ele joga no 4-2-3-1. É o sistema preferido dele. Mas ele optou por fazer essa adaptação porque ele pensou, e eu acho que é muito lógico, né, que se o que é que você pode tirar dessa experiência do Baianão com esses jogadores? É ver se alguém que tem contrato com o Vitória, porque todo mundo aí tem contrato com o Vitória, se alguém pode servir bem ao time principal, se alguém pode servir bem ao que Jair Ventura está trabalhando. Então, para que Jair Ventura observe melhor, para que o Vitória também possa fazer essa avaliação melhor, a comissão técnica, a diretoria de futebol possa avaliar melhor esses jogadores que estão sendo colocados a teste no Baianão,
Então você coloca no sistema de jogo que Jair Ventura usa. Não adianta você avaliar esses jogadores no 4-2-3-1. É melhor avaliar mais objetivamente no 3-4-3. E é bom também para alguns jogadores. Então, porque, veja, eu acredito que quem é que pode ser utilizado no time principal de repente? O Dudu Miraíma. O Dudu Miraíma, mais difícil, porque é um jogador que já teve várias oportunidades e não rendeu a esse nível de Série A. E nem mesmo de Série B. Mas vamos lá, é o cara que tem mais talento desse time aí do Vitória, eu acho. E o Zé Breno, que é talvez o cara que o Vitória olha com mais carinho desse time aí que tá jogando no Campeonato Baiano. Por quê? Porque ele já era um jogador promissor na base, não teve espaço no time principal, mas foi emprestado para o Londrina, que é um grande revelador de talentos, né? O Londrina tem esse trabalho de pegar talentos dos outros times que são mais reveladores que ele e dar vitrine. E o Zé Breno foi muito bem no Londrina, né? Subiu da Série C para a Série B como um destaque do time. Então é um jogador com mais, digamos assim, mais teto para poder crescer, é o Zé Breno. E aí, num modelo de 3-4-3, eu acho que você modifica até mais, você consegue observar melhor a dinâmica dos volantes, né? Esse modelo dá mais liberdade para os volantes, não ficarem tão presos à marcação, aparecerem mais pisando na área, criando mais à frente, que é o que Jair Ventura quer, né? Que é o que Jair Ventura aplicou com Baralhas, aplicou com o Oliveira, o que Jair Ventura está buscando. Então é interessante botar esse modelo de 3-4-3 para o Baianão, porque vai poder observar esses jogadores que são mais talentosos aí e que tem mais teto. E também o Jamerson, né? Se o Baianão vai servir para dar tempo de jogo, de bola, né, de campo, de físico, né, recuperação física para Jamerson ser o titular do Vitória na Série A, então que ele jogue já num tipo de função que o Jair Ventura vai observar melhor ele, né? E acho que é isso. O Rodrigo Chagas escolheu essa função, Uhum. mas por tudo isso, Fábio, sendo bem rápido aqui sobre os 90 minutos, por tudo isso, falta de entrosamento, um sistema que o próprio treinador não é muito adepto, que os jogadores ainda estão entendendo. A postura do Atlético de Alagoinhas que me surpreendeu. Eu achava que o Atlético, até por ser um dos maiores times aqui do interior baiano, o Atlético é bicampeão recentemente do Baianão, tem um bom time, tem uma boa estrutura. Eu achava que o Atlético ia aproveitar essa condição do Vitória de estar jogando com o time C para vir para cá para o Barradão e garantir os seus 3 pontos, assim, né? Que seria ótimo garantir 3 pontos contra o Vitória. Só que o Atlético foi muito retrancado, assim, o Atlético foi muito precavido. Não foi um time que tentou atacar o Vitória, tentou buscar o resultado. Foi um time que tentou segurar o 0-0, assim, ou sair na manha de trás, sabe? Tentou segurar o Vitória e sair na manha de trás para tentar o seu golzinho. Então, pela característica do Atlético, pela dificuldade do Vitória, o jogo foi um horror. Deu sono. O que teve ali foi uma bola na trave no começo do jogo, em que o Igor, atacante do Atlético, foi lançado. Ele conseguiu passar bem pela marcação do Vitória, chutou cruzado, foi na trave. E depois, pouco tempo depois, teve um escanteio cobrado na área de defesa do Atlético. E aí o Diogo, o estreante, zagueiro estreante, cabeceou na trave também do Pacheco, que é o goleiro do Atlético de Alagoinhas. Foram esses dois lances de maior perigo. É, Rodrigo Chagas acabou abdicando depois do 3-4-3, porque Cauã, o zagueiro, justamente a maior promessa, assim, né? O Cauã tem 18 anos e é a maior promessa, como eu falei na introdução, é um jogador de muita expectativa também. Ele se machucou no primeiro tempo, parece ter sido algo mais grave, mais chatinho. Tanto é que ele foi substituído imediatamente, e aí foi acionado o Luiz Miguel, que é um ponta-direita, e o Vitória saiu do 3-4-3 e foi para o 4-2-3-1 mesmo. Então, acabou que esse 3-4-3 nem foi tão utilizado por Rodrigo Chagas. E aí o Vitória melhorou um pouco nessa formação, porque teve mais homens no ataque. E o Vitória melhorou ainda mais depois que o Jamerson entrou pelo lado esquerdo, já no segundo tempo. Teve mais chances criadas pelo lado esquerdo, mas nada, assim, nada que você possa ser digno de nota aqui. O 0-0 foi muito justo, um jogo que ficou muito abaixo mesmo. Muito bem, né? O Vitória que tem como próximos confrontos Jacuipense e Porto, tá? Ambos os jogos fora de casa e como o Vitor Vilar já disse, né? Vai com esse time mesmo, tá? O time principal
Só num clássico, talvez ali na fase final, o Vitória escolha jogar com seus principais jogadores. Alguns comentários aqui antes da gente ir para o campinho. O Arthur fala que o Fábio Mota é um visionário, trouxe estrangeiros em 2025 para reforçar a equipe em 2026. O Didi Clay Vilas Boas fala que apenas 14 dias de trabalho, gostei da equipe do Vitória, muitos atletas jovens. O Gildário fala que para o primeiro jogo foi aceitável, pelo menos não perdeu. Agora vai entrosando e junto a alguns jogadores quando voltarem da copinha, deve aproveitar pelo menos uns 4, 5 para colocar junto no Campeonato Baiano. E o tema torcedor, que inclusive é nosso membro aqui no 45 minutos, ele fala boa análise, mas tem que manter o padrão de 3 zagueiros. 3 zagueiros até aparecer um investidor para o Vitória virar SAF. Aí já é outro tema, né? É a questão aí dessa SAF do Bahia, do Vitória. O Bahia já virou, né? Agora esperamos que o Vitória vire algum. Você espera, Vitor Vilar, que vire SAF ou tá bom? Com o meu xará Fábio Mota lá. Não, eu acho que Rapidamente. tem que virar. Tem que virar, tem que virar. Com certeza tem que virar. Eu acho que para os times aqui do Nordeste, né, Fábio? Para poder competir na Série A, porque eu acho que todo mundo quer que o Vitória, né, Vitória, Sport, Ceará, Fortaleza, todo mundo quer competir melhor na Série A. E aí, com o tamanho do investimento dos outros times, né, dos times de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc., você só vai conseguir competir mesmo se vier um investimento externo. Não tem como você competir com um investimento orgânico, né, que o próprio clube gera. Então, tem que virar SAF. Eu acho que o Vitória tem que virar SAF. Agora tem que ser uma SAF feita com carinho, né? Não pode ser uma SAF aventureira, não. Isso eu acho que quem pensa assim, né, de que o Vitória tem que virar uma SAF com carinho, com cuidado, com zelo, com estratégia, tá certo. Não pode vender a qualquer aventureiro, não. Muito bem, vamos para o campinho agora, né? Analisar os jogadores que entraram em campo aí na tarde deste sábado. Vamos começar pelo goleiro, o Yuri. Vitor Vilar trabalhou? Vamos lá. Velho, trabalhou bem pouco, assim, eu vou colocar como regular, porque o Atlético, como eu falei, também não se interessou muito pelo jogo, né? Então, chutou pouco a gol também. Teve ali um chutezinho no início do segundo tempo que ele foi bem. Eu vou colocar como regular. Nada demais, não. Muito bem, vamos para o trio de zaga agora, né? Com Edenilson, Cauã e Diogo. Cauã eu vou colocar sem nota, porque se lesionou logo no começo do primeiro tempo e não jogou praticamente. Uma pena, né? Principal jogador aí mais promissor da base do Vitória. E aí o Edenilson, eu gostei dele, vou colocar como verde musgo, bem. E Diogo vou colocar como bem também. Eu acho que para uma estreia ele foi muito bem no Vitória hoje. Não o suficiente para receber a nota muito bem, mas ele foi bem, né, para uma estreia. E se ele continuar assim, de repente pode compor elenco ali do time da Série A. Muito bem, vamos agora para os alas, né? Para os laterais, o Paulo Roberto e o Felipe Vieira. O Paulo Roberto eu achei que ficou devendo. É um cara que a torcida do Vitória quer ver muito, né, jogando, porque, enfim, sente falta de ter mais jogadores da base no time principal. E ele fez uma boa partida, né, contra o Atlético Mineiro, a partida que ele estreou, que eu falei. Mas eu achei ele hoje deixou muito a desejar, muito mesmo. Então eu vou colocar ele como regular. Também não comprometeu, né? Mas poderia ter aproveitado mais a oportunidade. E o Felipe Vieira, eu acho que também não aproveitou a oportunidade, né? Claramente está com ainda falta de ritmo, porque no Chapecoense ele mal jogou. Aliás, não jogou, né? O pessoal fala que não jogou, mas ele não jogou. Então achei que ele não aproveitou a oportunidade mesmo. Então vou colocar como regular. Também não comprometeu. Muito bem, vamos para o meio de campo, né? Zé Breno e o Miraíma, né? O Dudu É, Miraíma. Cara, eu vou colocar Zé Breno como muito bem. Eu gostei da partida dele hoje. Claro, na devida proporção, né? Se o Vitória tivesse ganhado, e tal, seria uma outra história. Mas assim, para o cenário desse jogo, né, analisando esse jogo de maneira muito hermeticamente falando, que é o quê? É você dizer, velho, é uma oportunidade de você aparecer. Apareça, aproveite a oportunidade, mostre seu potencial para a torcida. Eu acho que ele aproveitou muito bem. Ele foi o principal
marcador ali no meio campo, já esperto, não deixar o jogador partir para cima dele, fazer a falta na hora certa, é, sair bem de trás, né, da defesa, tocando bem, aparecendo também na frente. Eu gostei muito da apresentação dele hoje e acho que é o jogador mais promissor desse time aí. Eu digo de retorno imediato, né? Talvez o jogador que pode de fato ser aproveitado pelo Jair Ventura já em 2026. Eu acho que em termos de talento futuro, talvez seja o Cauã, né? Pelo que todo mundo diz e analisa. Mas em termos de ser aproveitado de maneira imediata, seria Zé Breno. E Dudu Miraíma, eu vou colocar ele como bem. Achei que, como ele era o referencial técnico desse time aí que entrou em campo, ele fez exatamente isso. Foi o cara que tentou algo diferente ali, um passezinho mais diferenciado, tal, uma movimentação de bola. Então, Dudu Miraíma, bem. Verde musgo. Bom, vamos agora para o setor ofensivo com o Pablo Baianinho, né? Ou apenas Pablo. Eu vou analisar os três de vez, porque assim, eu achei que os três ficaram deixaram muito a desejar. Algumas pessoas até eu vi comentando assim que gostaram da atuação de Lauan e de Pablo. Cara, mas achei muito, deixaram muito a desejar mesmo, assim, muito. O Vitória praticamente não atacou, velho. Assim, e era um jogo que o próprio Atlético de Alagoinhas deu espaço para o Vitória atacar, deu bola para o Vitória atacar. Eu acho que esses jogadores tinham que ter mostrado muito mais, assim, muito mais. Sobretudo porque Pablo já foi destaque do Campeonato Baiano e agora tá jogando, tá tendo oportunidade no Campeonato Baiano, que é o campeonato dele. Felipe Cardoso, a mesma coisa, né? Ele foi contratado porque ele se destacou no Campeonato Baiano. E Lauan, pô, por ser, enfim, pela expectativa dele, eu acho que ele devia ter, os três deviam ter entregado mais. Então eu achei que os três foram mal. Vou botar laranja nos três. O Felipe Cardoso eu lembro muito torcedor pedindo na Série A, né? Pô, coloca o Felipe Cardoso aí, será que ele é pior do que quem tá jogando, né? Mas E é pior hoje mesmo. mostrou porque Assim, ele não jogava na é, Série A, né? exato. E é pior mesmo. Eu achei uma aposta do Vitória válida, mas sem expectativa nenhuma, velho, nenhuma. Eu não acho que seja um jogador. Eu acho até que fisicamente ele deixa muito a desejar. Ele tecnicamente tem uma boa técnica, mas ele não tem aquela explosão, não tem aquela velocidade, né, que a Série A pede, sabe? O jogador acho que é meio lento e tal. Não gostei muito dele, não. Muito bem, vamos Miraíma pro... foi bem. É porque Alan tá perguntando aqui no nosso Ah, boa. chat. Ele foi bem. Verde Musgo. Bom, vamos pro banco, né? Começar pelo Luiz Miguel. O Luiz Miguel é o atacante? É o atacante, ponta Tava no direita. Belo aqui ano passado. E aí, Aí foi não bem? sabia não. Tava. Cara, eu gostei. Achei que ele entrou bem. Mas nada demais, assim, também. Eu acho que ele foi melhor do que os companheiros de ataque. Tentou mais. Não, não, bem, bem. Não foi a nota bem em Verde Musgo. Vou botar ele como regular. Pronto. A nota é regular. Porque, tipo assim, em comparação aos companheiros de ataque, ele foi melhor. Ele foi bem em comparação aos companheiros de ataque. Mas para o time, ele foi regular. Mais velocidade e tal, mais iniciativa que os companheiros. Ele partia mais para cima do que os companheiros, só que eu achei que ele ainda toma decisões erradas ali, né? O Guilherme, que é Guilherme Inácio, se eu não me engano, ele sem nota, jogou muito pouco. Lohan também sem nota, jogou muito pouco, tá? Pode botar sem nota para os dois. Jamerson, eu vou colocar ele como bem. Eu achei que, mais uma vez, é diante da expectativa, né? Para um cara que tá há 6 meses, velho, sem jogar como o Jamerson, eu achei que ele entrou legal ali. Achei que ele entrou criando um calorzinho pelo lado esquerdo, então é bem para ele, tá? É o verde musgo, Alan. E o Kik Muito bem. Savério, eu vou colocar o Kik Savério como regular. Cara, o Não Kiko deu para ver Saverio não muita conseguiu coisa ser dele. titular nem do time C, né? É meio complicado isso aí, né? Complicado, velho. Eu não sei o que é que esse cara vai fazer no Vitória, não, velho. Sério mesmo. É até Jogador que quando o contrato chegou dele? Você sabe? até o meio do ano, eu acho. Eu tenho que Menos mal. confirmar, mas acho que é até o meio do ano. Acho, não sei. Posso buscar aqui, mas porque eu Bom, lembro então que todo esses mundo. caras chegaram. Deve ser Deixa eu ver contrato de aqui, um velho. ano, né? Provavelmente. Até junho de 2026, exato. Muito bem. Junho de 2026. Bom, antes do melhor em campo, avalie o Rodrigo Chagas.
Rodrigo Chagas eu vou colocar como regular. É, aceito os argumentos dele, de que ele teve pouco tempo de treinamento, um time que ele, né, os jogadores não se conhecem. É difícil, velho, você botar alguém para jogar dessa maneira. Então, regular para ele. Nem mal, nem bem. Regular, amarelinho. Muito bem. E o melhor em campo? Ficou pra Acho quem? que tá claro, né? Zé Breno, com Zé certeza. Breno, né? Muito bem. Zé Breno eleito o melhor em campo, né? De Vitória 0, Atlético de Alagoinha 0, jogo que abriu o E se eu Campeonato fosse escolher Baiano. o pior, só para falar, se eu fosse escolher o pior, seria Felipe Cardoso. Ele Sim. tava falando aqui. Que até tinha uma expectativa dele. Até porque ele rendeu, né? Ele jogou aonde ano passado? Foi no Atlético, inclusive, ou não? Foi num Foi time no pequeno, Atlético de não? Foi no Alagoinhas, ele foi Atlético, né? destaque no Atlético de Alagoinhas, foi eleito um dos melhores do Baianão no Atlético de Alagoinhas. Foi contratado pelo Vitória. Eu achei justa a contratação, a aposta, mas realmente no Vitória não mostrou nada e era de se esperar, né? Porque Série A é muita coisa para ele. É um jogador, velho, assim, de verdade. Com todo respeito ao Felipe Cardoso, mas o destaque que ele teve no Atlético de Alagoinhas, mais uma vez, com todo respeito ao Felipe Cardoso, eu acho que o destaque dele que ele teve no Atlético de Alagoinhas é para ele virar uma contratação. Tipo assim, pô, tem um cara jogando bem lá no Campeonato Baiano, vamos trazer pra jogar o quê? Pra jogar a Série D, entendeu? A Série C no máximo. Tipo isso. Se ele no seu Belo, eu acho que ele não seria titular, velho. Assim, ele jogaria na Série C, eu acho que ele nem jogaria no Belo. Ficaria no banco como uma aposta também, sabe? Não seria aquele cara que chegaria pra ser utilizado, não. Então na Série D, velho, é papo de jogar assim, ter uma chance ali no América, no Santa, na ocasião, né? Se bem que o Uhum. Santa já estava com um time melhor do que isso aí, então, sei lá, é É. complicado mesmo. O Felipe Cardoso, que, pra quem não sabe, é um dos jogadores que sobreviveram à tragédia do Ninho do Urubu, né? É um jogador da base do Flamengo. Até teve uma boa expectativa depois no Bragantino, né? Não se confirmou e aí rodou, chegou no Atlético de Alagoinhas, passou pelo Santa Cruz, inclusive, também, né? Em 2024. E hoje está no Vitória, mas ainda não decolou. Mas é jovem, né? Tem 23 anos, então ainda tem muito É, chão pode pela vingar frente ainda. aí. Muito bem, então, Só, análise só feita, para só. dizer, não, só para finalizar, dizendo que assim, eu acho válida a expectativa do Vitória. Eu acho esse trabalho do Vitória de botar esse cara para jogar bem legal, entendeu? Tem que observar mesmo. Às vezes um cara, por exemplo, Dudu Miraíma, é um cara que já tinha muito futebol, mostrou que tinha muito futebol no começo da carreira ali, quando ele estreou logo no Vitória. Pode ser que alguma coisa tenha tirado ele do eixo ali, tenha tirado ele um pouco do foco. E aí você precisa dar uma chance para ele no Vitória para ver se o cara rende de novo, sabe? Se ele entrega de novo. E o Baianão é perfeito para isso. Eu acho que o Campeonato Baiano, Uhum. a estratégia que o Vitória está aplicando, eu acho muito boa, Fábio. Muito boa. Eu acho que o Campeonato Baiano tem que ser tratado dessa maneira mesmo, como uma espécie de, pelo menos essa primeira fase, né? Semifinal e final, outra história. Mas esse primeiro momento, para os clubes grandes, podem ser utilizados como uma espécie de repescagem, como recuperação. Isso. Pois é, aí a gente vê que tem muito jogador interessante, né? Muito jogador que jogou Série C, subiu, né? O Dudu Miraima subiu com o São Bernardo, né? Teve Exato. o outro jogador do Londrina, né? Que também subiu. O Luiz Miguel jogou no Botafogo na Série C, então, cara, o Como é que ele foi aí Vitória. na Série C? Cara, ele jogou pouco, tá? Ele não teve muita chance. Até fez, acho que ele fez 1 ou 2 gols na Série C. Cara, ele até apareceu bem, assim, mas ele é um jogador que às vezes ele irritava o torcedor porque perdia muito a bola, assim. Era um jogador que não dava muita continuidade às jogadas. Aí o torcedor perdeu muita Sim. paciência com ele. Ele também não tinha sequência, né, para mostrar algo diferente. Não deixou saudades, né? Fato é esse. O Luiz Miguel. Mas enfim, sucesso a ele. Um jogador que, inclusive, honrou aqui a camisa do Belo. Espero que dê certo na carreira. Ainda é muito jovem, ainda tem muita coisa ainda para evoluir.